Existem lugares na Terra que parecem desafiar completamente as nossas explicações. Lugares onde as leis da natureza que conhecemos parecem simplesmente não se aplicar. Mas esta lagoa vai muito além disso. Durante a noite ela brilha em um verde assustador, quase sobrenatural, como se estivesse viva por dentro. Mas o mais estranho não é o brilho em si, é o fato de que, segundo todas as medições científicas, ela não deveria estar brilhando. Não é radioativa, não é química. E até hoje ninguém sabe exatamente por que, localizada no meio de uma área isolada, longe das luzes da cidade, essa lagoa começou a emitir um brilho verde intenso do nada. Pescadores e moradores locais foram os primeiros a perceber. No começo, eles acharam que era apenas um reflexo estranho vindo de algum lugar distante, talvez da lua cheia ou de alguma luz artificial, mas logo perceberam que estavam errados. O brilho não vinha de cima, não vinha dos lados, ele vinha de dentro da própria água, emanando das profundezas com uma força impressionante. As histórias começaram a se espalhar, misturando medo e fascínio. O que poderia causar um fenômeno tão bizarro? A primeira suspeita, a mais óbvia e assustadora, foi contaminação. As autoridades foram alertadas e a preocupação era enorme. Seria algum tipo de descarte ilegal de resíduos químicos? Algum tipo de material radioativo que vazou para o lençol freático? Algo perigoso, tóxico, que poderia estar envenenando a região inteira? A área foi isolada e equipes de cientistas foram enviadas com urgência para analisar a água. Eles chegaram preparados para o pior, com equipamentos de proteção e contadores Geiger. Mas quando os resultados dos primeiros testes começaram a chegar, eles descobriram algo ainda mais estranho e inexplicável. Não havia radiação, nenhuma leitura acima do normal. Não havia substâncias tóxicas conhecidas, metais pesados ou qualquer composto químico industrial que pudesse explicar aquela luminescência. A água era, quimicamente falando, normal, pura, até a temperatura era estável. O pH era neutro. Não havia nada, absolutamente nada, anormal nos testes que pudesse justificar aquele brilho esverdeado. E ainda assim, noite após noite, a lagoa continuava brilhando, desafiando a lógica e a ciência. Se não era contaminação, o que diabos era aquilo? Com a teoria química e radioativa descartada, os cientistas se voltaram para a segunda explicação mais provável: bioluminescência, ou seja, a luz seria produzida por organismos vivos, como algas, bactérias ou plâncton, um fenômeno comum em muitos oceanos ao redor do mundo. Essa parecia uma resposta razoável, mas, mais uma vez, a lagoa se recusou a cooperar com as explicações fáceis. A bioluminescência marinha geralmente tem características bem específicas. A luz é ativada pelo movimento, brilhando mais intensamente quando a água é agitada. Mas na lagoa, o brilho era constante, forte e uniforme, independentemente de haver vento, ondas ou qualquer perturbação. Além disso, a cor e a intensidade eram diferentes. Era um verde muito saturado, muito vibrante, quase artificial. Parecia mais a luz de um holofote subaquático do que a luz suave e etérea de micro-organismos. Testes foram feitos para identificar populações de bactérias ou algas bioluminescentes em concentrações suficientes para causar tal efeito. Mas os resultados foram negativos. Não havia nada ali em quantidade suficiente para iluminar uma lagoa inteira com aquela força. Parecia, como um pesquisador descreveu de forma frustrada, um LED gigante e inexplicável ligado no fundo da lagoa. E quando todos pensavam que o mistério não poderia ficar mais profundo, algo ainda mais assustador
foi descoberto, observando a lagoa por várias noites seguidas, usando equipamentos de gravação em time-lapse. Alguns pesquisadores perceberam que o brilho não era estático. Ele pulsava lentamente, ritmicamente, como se estivesse respirando. A intensidade da luz aumentava e diminuía em um padrão regular, mas ao mesmo tempo imprevisível. Às vezes, o pulso era lento e constante por horas. Em outras noites, acelerava ou parava completamente. Era um padrão de luz perfeito demais para ser considerado um fenômeno natural aleatório, mas imprevisível demais para ser algo artificial criado pelo homem. Era como observar os batimentos cardíacos de uma entidade desconhecida. Enquanto os cientistas coçavam a cabeça, os relatos da população local adicionavam uma camada ainda mais sinistra ao mistério. Moradores que vivem nas proximidades há gerações começaram a compartilhar suas próprias observações. Eles relataram que os animais selvagens, que antes frequentavam a área para beber água, agora evitam a lagoa a todo custo. Os pássaros, segundo eles, fazem curvas enormes no céu, desviando sua rota de voo para não passar por cima da água brilhante. É como se um instinto primordial os alertasse de que algo ali está errado. Alguns afirmam que em noites específicas, geralmente as mais escuras e sem lua, o brilho aumenta drasticamente, como se estivesse reagindo a algo no ambiente, ou talvez a algo no céu. Com a ciência oficial sem respostas, é claro que isso abriu espaço para todo tipo de especulação e teorias não oficiais. Algumas pessoas acreditam que a lagoa abriga uma forma de vida completamente desconhecida pela biologia, talvez um organismo à base de silício ou algo que não se encaixa em nossas classificações. Outros sugerem que o brilho não vem da água, mas é o resultado de um fenômeno geológico ou atmosférico raro que ninguém ainda conseguiu entender. Talvez gases liberados do subsolo que reagem com o ar de uma maneira única. E há, é claro, as teorias mais ousadas, a de que o brilho vem de algo muito mais profundo do que imaginamos. Talvez uma estrutura ou fonte de energia enterrada sob a lagoa. Até quem diga que o brilho verde é um marcador, um sinal deixado ali propositalmente por algo ou alguém, como um farol para guiar ou avisar sobre algo que nós ainda não descobrimos. Hoje, a lagoa continua lá, brilhando misteriosamente todas as noites. Continua sem uma explicação científica conclusiva, sem uma causa aparente, sem nenhum risco detectável para a saúde humana, mas ao mesmo tempo, sem lógica nenhuma. Ela se tornou uma anomalia, um ponto de interrogação no mapa que atrai curiosos, pesquisadores e teóricos da conspiração. E talvez este seja o aspecto mais inquietante de toda essa história. A percepção de que algumas coisas na Terra simplesmente não seguem as regras que nós estabelecemos. Elas operam sob uma lógica própria, que talvez nunca venhamos a compreender. Se existe uma lagoa que brilha em verde intenso, sem ser radioativa, sem ser química, sem ser biológica, o que mais está escondido por aí, nos oceanos, nas florestas, sob nossos pés, esperando silenciosamente para ser descoberto? O universo é muito mais estranho do que imaginamos. Obrigado por assistir. E se você gosta de mistérios como este, não se esqueça de se inscrever no canal.